Por isto assim, eu vou passar o Z aqui. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas nos fez para podermos conversar um bocadinho sobre o tema das estruturas ecológicas. Eu primeiro escrevi monstros e velas, depois é que percebi que era a vela e o monstro, mas de qualquer forma fica pela ordem, que na prática tem a ver com este momento da contemporaneidade onde estamos e porque é que estes temas são tão relevantes, porque é que a arquitetura é tão relevante, a arquitetura paisagista é tão relevante no momento atual. Ora bem, isto, seja o carro que seja, não é? Na verdade é que todos precisamos saber a quantos andamos. E se, mesmo que seja naquela velhinha 4L, não é? Todos temos pelo menos dois indicadores essenciais quando entramos no carro. A velocidade, por uma questão legal, e a energia, por uma questão de saber até onde andamos. Muito bem. Se isto é muito claro nestas situações do dia-a-dia, alguém perguntou assim, então quais serão os indicadores essenciais para podermos saber a quantas andamos no planeta? A Real Academia de Ciências da Suécia, Universidade de Estocolmo, pensou nisto e em 2009 fez a primeira proposta de um conjunto de indicadores que hoje todos conhecemos. Ao princípio eram 7, hoje em dia são 9, portanto produzi mais 2, que são considerados os indicadores fundamentais para avaliar a velocidade e a energia do planeta na prática, a quantas andamos. E este quantos andamos, como podemos ver, temos nestas 9 revisões, temos, digamos assim, a sorte de comunicação que uma delas acabou de ser feita, agora em 2022, em fevereiro. Os grandes temas são estes. A poluição química, que eles chamam os novel entities, na prática, em termos práticos, microplásticos. A integridade da biosfera, em termos práticos, a perca da biodiversidade. E o ciclo biogeoquímico do azoto e do fósforo, em termos práticos, a agricultura intensiva, são claramente as 3 situações, de acordo com a melhor ciência disponível atualmente, os 3 grandes motivos de preocupação sobre a velocidade e para onde vamos ao nível planetário. Curiosamente, as alterações climáticas a este nível são consideradas que já ultrapassámos aquela zona verde central, não é? A zona de segurança, a zona que nos permite ser sustentável para as próximas 20, 30, 50 gerações futuras. Portanto, já ultrapassámos esse limiar, mas comparativamente com as outras 3 situações, a poluição química, a perda da biodiversidade e a agricultura intensiva, não são tão graves como essas. E reparem que estas 3 são as que são menos faladas. Todos nós falamos de alterações climáticas, hoje nós integramos isso hoje em dia no nosso trabalho, na nossa esfera profissional, pessoal, mas estas outras 3 são, principalmente esta questão dos microplásticos, que, como sabemos, até recentemente, estão presentes já não só em todo o planeta, mas até em nós, portanto, significará provavelmente em muitas outras espécies do planeta, são revoluções ao nível do que poderá acontecer e considerados que são os grandes desafios planetários. Ora bem, posto perante estas questões, e nós arquitetos paisagistas temos muito também uma mentalidade quase de médicos da Terra, não é? E seguimos metodologias de análise diagnóstica e terapêutica. Portanto, perante estas queixas, não é? Como nos prepararmos para fazer face e atuarmos terapeuticamente em relação a esta situação? Julgamos
que, sendo a ecologia a ciência que estuda a vida e a relação da vida entre organismos e o seu meio, não devemos ter muitas outras fontes sólidas e fidedignas que não sejam de dimensão social, política e económica, porque todas essas têm desvios em relação à forma como as várias culturas humanas e as várias mentalidades olham sobre o assunto, mas há um grande equalizador, que é este equalizador da ciência ecológica, e esse, na verdade, é sobreponível a tudo o que são atitudes culturais, ou geográficas, ou temporais. Colocámos aqui da ciência ecológica 8 pontos, que são 8 pontos sistematizados. Eu não vou lê-los todos, mas os títulos já vale a pena. Não se pode fazer só uma coisa. Ou seja, em nossa interação, quando nós fazemos uma coisa, nós estamos sempre em interação. Portanto, o que nós fazemos tem impacto diretamente no que os outros fazem, que os outros sentem. Tudo vai para algum lado. Não podemos, pura e simplesmente, carregar num botão e as coisas desaparecerem. Nos aparecem de um ponto de lado e esta análise de ciclo de continuidade é essencial. Nenhuma população pode aumentar para sempre, inclusive a nossa. Não há almoços grátis. Esta grande frase que é atribuída muitas vezes à economia, na verdade é uma frase que nasceu na ecologia e tem a ver com praticar as escolhas perante uma determinada quantidade de energia, as escolhas que os organismos fazem sobre a forma como utilizam. 3 elementos são essenciais para compreendermos como tudo isto se interliga e como tudo isto é importante. A evolução, ou seja, a mudança, o tempo, como sabemos, esse grande escultor que influencia tudo, e o espaço, como tudo se desenrola no espaço, no tempo e na mudança. E por último, talvez das mais que fazem a síntese disto tudo, a vida é impossível sem interações. Uma coisa tão simples que muitas vezes não nos damos conta é a interação que estamos permanentemente a fazer com o nosso ambiente, nomeadamente através da respiração. Soubemos esta semana que, nas notícias, cerca, se não me engano, 90% da atmosfera que é respirada pelos seres humanos já é preocupante ao nível da sua qualidade. Portanto, conseguimos, acho que somos a segunda espécie na história planetária. A primeira foram as cianobactérias, quando, entre aspas, inventaram a fotossíntese, e agora a segunda somos nós, termos este privilégio de uma única espécie conseguir afetar todas as outras. Ora bem, como é que nos podemos inspirar nestes conceitos da ecologia e da ecologia aplicada? O que é que nos podemos inspirar e como podemos fazer um bocadinho, uma muito pequena narrativa de algum destes assuntos, como a arquitetura paisagista nas vê? Os arquitetos paisagistas, todos nós conhecemos este nome, Frederick Law Olmsted, que foi a primeira pessoa que, digamos, oficialmente se chamou arquiteto paisagista, e fez isso quando trabalhou com outro arquiteto chamado Albert Bull, que era arquiteto, portanto, uma profissão já conhecida, e trabalhavam juntos, portanto, sabiam que era arquiteto e outro trabalhava em paisagem. Depois a associação foi muito rápida, em que Frederick Law Olmsted se chamou pela primeira vez formalmente arquiteto paisagista. O Central Park todos o conhecem, é uma obra notável, com um contexto urbano, ético, estético, ecológico, soluções técnicas que hoje em dia é uma referência. E, portanto, aqui começou uma história. O Olmsted teve vários anos, cerca de 12, 13 anos, ligados não só ao desenho, como depois à implementação, à gestão do Central Park, e aí foi aprofundando um conjunto de abordagens. Curiosamente, o Olmsted era agricultor, antes de ser paisagista, jornalista, marinheiro, e foi numa viagem à Inglaterra, ao Buckingham Park, perto de Liverpool, um parque desenhado por um arquiteto, Joseph Paxton, que nasceu muito esta inspiração da importância da natureza dentro da cidade, que tipo de natureza é uma natureza, o que é que as pessoas procuram na cidade, qual é o contexto e a escala do impacto da natureza na cidade. Destas reflexões e desta experiência de trabalhar no Central Park, nasceu um para lá do parque, nasceu um conjunto de parques, e nasceu, talvez, o que normalmente conhecemos como esteja mais documentado, um primeiro contínuo verde urbano
chamado Necklace, Emerald Necklace, do Large Emerald de Boston, que está implementado. Temos aqui duas imagens, a imagem do desenho original e um mapa mais contemporâneo, que vemos que não só foi implementado, foi até aumentado. Isto é muito interessante, esta situação do contínuo e da ligação, porque é um dos elementos essenciais dos princípios ecológicos. Se nos recordarmos que o espaço é fundamental e que a interação é fundamental, usando estas coisas, as interações têm que estar no espaço e tem que haver o espaço destinado às interações, e essas interações têm que ser encontradas. Na nossa realidade, seria, enfim, longa para o tempo que temos hoje debater todas estas questões, mas na nossa realidade, um exemplo talvez maior sobre estas aplicações tem a ver com o professor Gonçalo Barteles e o Corredor Verde de Lisboa. Tal como o Central Park demorou tempo a ser feito, também o Corredor Verde de Lisboa demorou tempo a ser feito, mas foi feito. Foi feito, foi implementado e contribuiu significativamente para ser um dos projetos emblemáticos que fez com que Lisboa fosse a Green City of Europe em 2020. Foi o ano que todos estivemos muito recatados, à espera que o Covid passasse, não teve visibilidade pública que devia ter tido, mas ficará para sempre na história o contributo essencial que estes princípios da continuidade na cidade e estes princípios da interligação entre peças e que o todo é muito mais que a soma das partes, são essenciais. Esta abordagem que sempre tivemos, esta abordagem que a Arquitetura Paisagista sempre trouxe, da aptidão, percebermos pôr as coisas certas nos sítios certos e que tudo tem a ver com trocas e que com o tempo, com o espaço, com a evolução, sempre foram pilares essenciais e sempre foram os pilares que, nos fundamentos da Arquitetura Paisagista, a formação, do professor Francisco Caldeira Cabral, ganharam peso através da sua formação fortemente ecológica desta ecologia aplicada. E esta abordagem, ou esta definição do contínuo natural e cultural, e que chegou a ter tradução na lei de bases do ambiente, portanto, uma lei de topo, na hierarquia da lei, logo abaixo da Constituição da República Portuguesa. Depois, quando foi feita a revisão, houve uma outra abordagem à lei de bases do ambiente e um conjunto destes princípios foram, digamos assim, passados para outros. Mas este contínuo natural é um elemento essencial na formação da arquitetura paisagista e na nossa ligação e na nossa percepção. Precisamos de espaços para as trocas e que muitas vezes os espaços, embora, digamos assim, relativamente estreitos em função do espaço que tem disponível, são os espaços que têm maior vida, por um outro princípio ecológico chamado o ecotorno, onde se cruzam dois ecossistemas, cria-se um terceiro. Esse terceiro beneficia das espécies do primeiro, do segundo, e ele próprio é consciente. E, portanto, os conceitos dos parques lineares, dos parques fluviais, das frentes ribeirinhas, das frentes marítimas, todas essas orlas, esses espaços de orla, são espaços muito queridos à arquitetura paisagista, são espaços onde, em pouco, conseguimos fazer muito. Do ponto de vista legal, isto passou também, face a, digamos, o peso que estas, e às vezes é interessante, como ideias que nascem de um sonho e depois são sedimentadas pela ciência, e depois são consolidadas pela legislação e passam a ser prática. Portanto, este ADN de como é que muitas vezes a nossa prática tem todo este historial, ao nível da legislação e da estrutura ecológica municipal, da estrutura ecológica de todo o município, vemos que temos aqui duas vezes a palavra continuidade. A estrutura ecológica municipal do conjunto de áreas de sol, com virtude das suas características bioquímicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e de seu ordenamento, tem por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico, para a proteção, conservação e valorização ambiental, paisagística e do património natural dos espaços rurais e urbanos, e que, essencialmente, existem em continuidade. Os sistemas naturais não conhecem fronteiras administrativas, as fronteiras administrativas têm outro contexto de poder e de organização. A organização da natureza é outra, é física e química, e é a alma humana que tem que perceber física e química, porque o contrário não será muito possível. No nível mais de detalhe dentro da estrutura ecológica municipal, focando na estrutura ecológica urbana, muito curioso, uma relação com quase 15 anos, como os temas que estão aqui são os temas ainda hoje fundamentais e muito do que falamos. A água, a regulação de ciclo ecológico, o clima,
nomeadamente a regulação bioclimática e esta introdução de um ponto cada vez mais chave das ilhas de calor urbano, ou digamos do clima urbano e o efeito das ilhas de estação na sua amenização. Qualidade do ar, do que falávamos. Sem ar é a nossa mais direta relação com o ambiente, e sem ar a nossa vida é ameaçada em poucos minutos. E por último, a conservação da biodiversidade, que, como vimos logo ao início, é dos pontos-chave hoje em dia das grandes temáticas, dos problemas que a nossa espécie traz às outras todas e que nos influencia diretamente. Ora bem, vou agora rapidamente mostrar 5 exemplos de como estes temas, mais das estruturas lineares, têm reflexo em alguns trabalhos. Isto são algumas situações que temos um bocadinho mais de conhecimento direto, eventualmente, se for necessário ver algum esclarecimento, podemos estar um pouco mais à vontade sobre elas, mas são apenas representativos de um trabalho significativo que a arquitetura paisagista tem vindo a fazer, como vimos desde sempre. Muitos colegas nossos trabalham nestes temas pelo país todo, em várias frentes, em várias orlas, em vários ecotonos urbanos, rurais, em continuidade urbano-rural, como deve ser. Portanto, isto são apenas exemplos para suscitar, digamos, ou para demonstrar trabalhos que estão a ser feitos e estão, não tenho dúvidas, a contribuir significativamente para que o país seja mais resiliente, mais sustentável, mais interessante e, tendo um ponto de vista ético, demonstrativo de que as coisas podem ser feitas desde que haja um bem e é bem muita gente a fazer. Na sequência dos fogos de 2017 e em 2018 em Mochique, foi elaborado um primeiro uma reorganização da paisagem, neste caso mais simples, Mochique e Silos, que teve como suporte uma leitura de uma aptidão, de uma paisagem ferida, e como fazer essa regeneração dessa paisagem com base na aptidão biofísica, com certeza, mas também face à outra dimensão social e económica, como essa aptidão biofísica pode ser uma aptidão económica. Mantendo ou criando condições para que não se volte enfim, ter os mesmos dramas dos focos descontrolados e introduzindo a dimensão muito interessante, que é a dimensão do pagamento dos riscos ecossistemas. Dentro dessa área de intervenção foram criados casos piloto. Não vou alongar muito sobre este trabalho, mas trabalho em outro contexto, seria muito interessante, mas poderá ficar para outra situação, mas essencialmente mostrar que foram propostos, seguindo exatamente esta mesma lógica dos ecotonos, dos contínuos naturais e culturais, e da importância, que é uma coisa que vai nos parecer ao longo destes 5 casos, que a orografia, a topografia, essa ligação com a água, seja existindo ou não existindo, seja nos sistemas secos ou nos sistemas úmidos, e os sistemas úmidos nas suas várias formas e nos seus vários problemas, e mais do que isso, também nos clientes. Esta questão está perpassada por vários clientes. Este cliente é um Ministério do Ambiente, Direção-Geral do Território, diretamente, portanto, uma escala de decisão hierárquica de primeiro nível. Uma segunda intervenção muito interessante, porque tem a ver com a continuidade associada à Moinha d'Água, neste caso do Jamor, e uma intervenção intermunicipal. Intermunicipal, neste caso em Oeiras, Sintra e Amadora. Portanto, uma análise do rio como indutor de potencialidades, sejam do ponto de vista ecológico, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista da mobilidade social, das alterações climáticas, seja do ponto de vista estético, lúdico, de formação, de educação. É um working in progress, neste caso também muito interessante, porque uma entidade pública, não é? Claro que sempre Montes da Lula, a liderar um processo e a conseguir que 3 autarquias trabalhem em conjunto num elemento. Uma escala municipal, Figueira de Alares, um rio de traseiros, sempre esta zona da grande urbanização da periferia, neste caso norte de Lisboa,
onde as linhas de água eram um pouco mais que esgotos, encaixadas no meio de prédios, traseiras, saguões, garagens, depósitos de materiais, o que seja, e a abordagem que não são traseiras. Aliás, a natureza não tem traseiras. Se alguém me conseguir mostrar qualquer traseira do mar, por exemplo, eu agradeço. Portanto, para nós, todos os metros quadrados são úteis, todos os metros quadrados são iguais nas suas aptidões, nos seus direitos, e compete a nós ter o dever de tirar deles o melhor partido. Portanto, não temos leituras de alçados frontais e laterais, de frentes interdoses. Para nós, todos os metros quadrados são importantes. Tratamos com a dignidade, seja onde seja. Portanto, também aqui a oportunidade de um espaço que não existia, ninguém ouvia, estava para lá, poder ser um espaço dedicado à arte, dedicado aos percursos, dedicado a uma regeneração urbana e também com uma dimensão relativamente importante ao nível da dignificação e do sentido de pertença dos espaços. Uma outra, uma zona, do ponto de vista social, um bocadinho diferente, Ribeira de Sassueiros, em Cascais, uma outra tipologia de ocupação do solo, e um problema de existir um conjunto significativo de bairros que não poderiam ser localizados porque estavam em zonas ameaçadas por cheia, associados a uma ribeira, neste caso Sassueiros. E nesta abordagem que temos desde sempre, que agora muitas vezes chamam soluções baseadas na natureza, é com ela que aprendemos, portanto, os professores nos ensinaram a olhar para ela para usarmos. Esta abordagem das soluções baseadas na natureza, perceber o problema, diagnosticá-lo e dar-lhe uma terapêutica, neste caso, uma terapêutica relativamente simples. Depois do diagnóstico ser bom e da análise ainda melhor, perceber que as zonas ameaçadas por cheia não são uma calamidade, são uma oportunidade. E mais do que isso, que a água, por um lado, não se deixa enganar, não é? Por outro lado, nós não podemos enganar a água tem volume, nós se o tirarmos de um lado, temos que o pôr do outro lado. E a possibilidade de, criando, neste caso, um conjunto de bacias de retenção, que fazem com que um determinado volume de água, que de outra forma iria, de alguma forma, ocupar zonas que já estavam edificadas e, portanto, os mecanismos legais ligados à Reserva Ecológica Nacional não poderiam ser localizadas. Esse volume de água é armazenado quando é necessário em bacias de retenção dessas, como todos nós sabemos, constituem oportunidades de recreio e valorização ambiental e ecológica significativa na cidade, reduzindo com isso a zona ameaçada por cheias, permitindo a legalização de um conjunto de situações urbanas que já estavam identificadas e reduzindo o custo de intervenção, de expropriação, que custaria ao erário público 150 milhões de euros, com um custo de intervenção à volta de 5. Portanto, mais uma vez, e como sabemos, a ecologia e a economia andam de mãos dadas. A arquitetura paisagista tem um papel, eu diria, essencial neste processo, perceber que pode-se fazer muito mais com menos, é preciso respeitar aquelas leis da natureza e, se calhar, sobrepô-las a outras que podem ser tão pensadas. Por último, uma escala mais global, uma escala ao nível do plano diretor municipal, neste caso, o plano diretor municipal da Amadora, que assumiu um desafio de perceber o seu território como um território importante, nomeadamente no seguinte: as bacias hidrográficas da Amadora são bacias de montante, portanto, ao nível das zonas ameaçadas por cheia, ao contrário do que mostramos há bocadinho, Sassueiros, não tínhamos, neste caso, não tínhamos esse problema. Na Amadora não temos esse problema, mas temos um problema interessante, que é o seguinte: o que aconteceu na Amadora tem reflexo direto nos conceitos envolventes. E daí uma questão de responsabilidade, numa abordagem que chamamos de neutralidade hídrica, no sentido de que as intervenções que sejam feitas na Amadora, e aqui temos um gráfico como o crescimento do edificado, portanto, das zonas permeáveis e zonas impermeáveis, tem sido significativo, principalmente até ali meados dos anos 2000, por aí. Depois há esta tendência de estabilização próxima a uma certa tendência demográfica, mas como este impacto se reflete nos vizinhos e como um conselho montante pode ter uma abordagem integrada e responsável no sentido de tentar garantir que as intervenções que sejam feitas sigam uma estratégia dessa de neutralidade hídrica, e que haja um conjunto de técnicas
e que se refletem depois no desenho do espaço exterior, técnicas que hoje em dia são conhecidas. As linguagens inglesas são conhecidas como Sustainable Urban Drainage Systems, ou Water Sensitive Drainage Systems. Enfim, tem um conjunto de técnicas, e essas técnicas aplicadas não só, mais uma vez, são elementos essenciais na regeneração do território, como aqui tem outra dimensão que é de justiça territorial. Portanto, estas coisas não são só uma dimensão ecológica, são também uma dimensão, digamos assim, de interrelação entre as pessoas e o seu território, e entre pessoas e territórios. São também, e neste momento que atravessamos, a arquitetura paisagista é e sempre foi um construtor de paz. Por último, e para terminar, mais ou menos, fechando aqui um ciclo, terminar mais ou menos como começamos, além dos dados, digamos, da ciência, aqueles que vimos inicialmente das fronteiras planetárias, há uns anos que os economistas, portanto, agora já não estamos a falar, digamos assim, de ciência mais ambiental, estamos a falar de ciência económica. Há uns anos que o World Economic Forum, provavelmente, reúne os melhores cientistas, os melhores economistas do planeta, faz anualmente um relatório sobre os riscos globais para a economia. E no início que esses relatórios começaram a ser feitos, os temas eram essencialmente base económica e social. Nos últimos anos, isto não tem sido, digamos assim, biased, portanto, não há aqui uma tendência, portanto, a análise destes economistas é o que é que verdadeiramente afeta o panorama económico, o que é que verdadeiramente poderá afetar a vida das pessoas e a vida da economia. Portanto, não são perigosos ambientalistas, nada disso, portanto, isto é uma análise, eu diria, das mais sérias que o mundo pode encontrar sobre a economia e o que tem acontecido, e também temos, por tempo, já o relatório deste ano, e o que acontece é que são os riscos ambientais que dominam o relatório, quer no curto, quer no médio, quer no longo prazo. Portanto, com esta informação toda, e sabendo que muitas vezes esta cegueira benfazeja é, como diz esta situação, é pior que a ignorância, porque a ignorância é atrevida, não sabemos, buscamos, agora é impossível, não é, que nas gerações que mais informação têm sobre o que temos que fazer, é impossível que não façamos. Portanto, é o contributo essencial da arquitetura paisagista, é o contributo essencial destes profissionais, destas feiras, desta atitude, de toda esta interação, para nos dar esperança e dar-nos a certeza que temos caminhos, que temos soluções e que temos necessidades e oportunidades. Muito obrigado.